Bora lá então, guardiões. Um bom dia a todos. É muito bom revê-los novamente. Vamos dar o start no nosso 2026, dos nossos encontros. Hoje é o nosso encontro número 56. Eu confesso a vocês que é uma grande honra estar aqui novamente, conectado com vocês. A nossa comunidade tem ganhado muito corpo, tem ganhado muito espaço. A gente comenta muito que nós somos um ambiente de negócios, de matchmaking, um ecossistema, somos muito mais do que uma comunidade estabelecida. Já temos trazido para vocês, né, formas de educação, de conexão. Também muita discussão tem acontecido no nosso grupo, na nossa comunidade. Nesse ano, muitas temáticas vocês têm trazido, têm debatido, têm compartilhado, e isso tudo, né, é um ecossistema que faz muito sentido para a gente poder nos prepararmos uma vez em que nós somos a linha, né, a primeira linha de defesa aí dos nossos negócios frente a esse caos cibernético, não só no Brasil, mas global que a gente está passando. No dia de hoje, Guardiões, a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito desafiador para muitos de nós, que é realmente como ganhar espaço na mesa do board. Como que a gente ganha atenção, quais são os caminhos, quais são as pontes que nós precisamos construir dentro das nossas companhias para que a gente possa ganhar espaço na mesa do board. Vamos falar um pouquinho hoje sobre tendências, sobre os riscos mais conhecidos, tendências de riscos também para 2026 e quais são as estratégias essenciais para a gente poder consolidar tudo isso nesse ano de 2026 nos nossos negócios e também dentro dos nossos planos. Tamo junto? Eu vou me apresentar novamente, Guardiões, porque de dezembro para cá, desde a nossa última talk, nós tivemos mais de 320 ingressos de Guardiões na nossa comunidade. Então, eu sou Maurício Gimenez, faço parte aqui do grupo Introduce, constituído pelas 4 marcas que vocês já conhecem, né? Introduce, Supreme Cloud, Guardiões Digitais, que é este momento, é esta comunidade que estamos aqui, e Board Safe, que é a nossa empresa de tecnologia, onde a gente traciona a tecnologia para ajudar vocês a construírem todo o espaço e ganharem todo o espaço na mesa do board. Dentro desse contexto, somos mais de 500 clientes, nós somos mais de 2.000 guardiões, já temos mais de 15 mil alunos treinados, né, através de vocês também, e aqui, dentro do contexto da comunidade, eu sou conhecido também como o Guardião Digital 003. Dentro do nosso contexto corporativo, nós temos ajudado não só vocês, guardiões, mas muitas empresas dentro das principais temáticas e desafios na jornada de segurança, na jornada de cibersegurança, em todo o contexto corporativo da governança de segurança, todas as operações de cloud, educação e tecnologia em prol de todo o nosso planejamento. São muitas histórias que estão em construção e muitos que de vocês já são, né, já fazem parte tanto das histórias que a gente constrói como corporação, mas também como guardiões digitais. E quero cumprimentar todos os guardiões que estão aqui com a gente. E deixar também um agradecimento especial aos mantenedores e apoiadores. Além da força que vocês trazem, guardiões, nós temos hoje empresas e fabricantes que nos apoiam, né, para a gente construir esses momentos que a gente cria, os eventos, a educação, os temas, todo o calendário do ano, que em breve a gente vai estar compartilhando também, talk a talk aqui, salvo todas as novidades que vêm para 2026. Então, todos esses aqui são os nossos parceiros, todos eles são os nossos mantenedores e são marcas que têm apoiado em muito o fortalecimento desse movimento que a gente está fazendo, certo? E quem aí está com saudade, quem aí, Guardiões, está com saudade, reage aqui, escreve no chat, mas quem aqui está com saudade de um encontro? Esse ano, até os próximos até os próximos talks, ainda dentro de fevereiro, já para início de março, a gente vai estar compartilhando com vocês o calendário. Então, a gente já vai estar preparando vocês para que vocês estejam no próximo encontro dos Guardiões Digitais. Aqui eu trago uma foto para a gente relembrar esse momento muito especial.
Foram mais de 120 guardiões que passaram aqui neste dia, né, que passaram aqui com a gente, criando um dia espetacular de muito tema, a gente debateu muito tema, muito desafio, a gente conheceu tecnologia, a gente aproximou os guardiões dos principais fabricantes, né? Teve aqui a representatividade da Sophos, teve a representatividade da Pure Storage, teve aqui o nosso parceiro da VNX apoiando, Café com Byte, Sencop Summit, o Cyber Economy, teve clientes, teve guardiões do Brasil inteiro, teve aqui um guardião que é o Paulo, que veio lá de Brasília, teve o guardião do Rio de Janeiro, teve o guardião de Minas Gerais, então, ou seja, foi um dia muito bacana, e à tarde a gente fez uma gamificação que também ajuda muito no tema que a gente está falando aqui hoje, que é como ganhar mais espaço na mesa do board. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios e no final a gente vai fazer uma rodada de Q&A, porque vocês e muitos de vocês trouxeram dúvidas, né? Compartilharam nas caixinhas, compartilharam no inbox aqui com o nosso time, dúvidas que vocês têm de como construir essa jornada de ganhar espaço na mesa do board. Não existe uma bala de prata para que tudo isso aconteça, mas dentro do contexto de negócio de vocês, existe uma rota, existem as pontes que a gente precisa construir. E é um pouquinho disso que a gente vai aprofundar nessa hora valiosa que nós temos aqui com vocês, tá bom? Gente, o Evaldo está falando aqui para a gente levar um encontro para Blumenau. Evaldo, a gente já está costurando, depois a DL já vai compartilhar com vocês, mas a gente está levando em parceria com um grupo de gestores de tecnologia da tua região uma prévia de um encontro dos guardiões digitais agora na primeira semana de março. Por isso que eu falei para vocês que já nos próximos talks a gente já dá calendário, já situa vocês, né, da geolocalização, de onde nós estaremos para que vocês já, obviamente, consigam se organizar para estar juntamente com a gente, tá bom? Dando play aqui, então, nesse tema, que é um tema profundo, para que vocês também conheçam mais da minha história, guardiões. Hoje eu atuo aqui no Grupo Introduce como diretor de receita, diretor de vendas. Mas essa foi uma habilidade e um conhecimento que eu fui construindo ao longo da jornada. Porque em 2007 eu comecei a minha jornada como suporte de TI, analista de infraestrutura, analista de suporte, coordenador de segurança, gestor de tecnologia. Então, toda essa jornada que é o desafio do dia a dia da gente, eu já passei por ela também. Por isso que trago com propriedade este tema que falarei com vocês aqui hoje, tá bem? Que a maioria de vocês fazem brincadeira comigo. Maurício é vendedor, Maurício é vendedor. Maurício é um profissional de tecnologia que construiu as habilidades de venda, porque eu precisei responder essa grande question, essa grande pergunta. Mas como que a gente consegue ganhar mais espaço na mesa do board? Né? Então, ou seja, da jornada que vocês já passaram, eu já trilhei e hoje me coloco aqui numa figura de mentor, uma figura de advisor, para ajudar vocês a passar por essa jornada também. Tá bom? Vou pedir só a gentileza, guardiões, para vocês fecharem os áudios aí, que eu estou escutando algumas vozes, mas se vocês quiserem falar, é só levantar a mão e aqui tem espaço. É um momento de colaboração. Tamo junto? Guardiões, vamos falar de 3 coisas que nos ajudam a construir a visão de como a gente constrói essa ponte, esse acesso, né? Como a gente pavimenta essa estrada para ganhar mais espaço na mesa do board. Que é o quê? Primeiramente, entender os desafios de mercado de 2026. A gente está cheio de desafios esse ano. Como que a gente vai construir uma jornada de resiliência e de reputação dos nossos negócios e como que a segurança da informação pode se tornar um pilar, uma ferramenta essencial como estratégia dos nossos negócios para 2026, certo? Vamos falar aqui, então, do que a gente pode esperar para 2026. Reforma tributária. Muitos de vocês aqui são gestores de tecnologia. A cibersegurança, a segurança da informação, a infraestrutura, ERP, projetos estão debaixo de vocês, certo? Quem for gerente de TI, colabora comigo aqui no chat. Mauri, sou o gerente de tecnologia e isso que você está falando realmente é uma resposta para mim. Muitos de vocês são específicos de cibersegurança, são específicos, né? São advisors de segurança da informação, de privacidade, de conformidade, de continuidade de negócios, de governança.
Mas muitos aqui, independente do departamento ou da responsabilidade que vocês somam-se nos departamentos, reforma tributária é um tema que você já deve ter escutado. Alguns já estão fazendo mudança, outros já fizeram no final de 2025 nos ERPs, mas a reforma tributária vai mudar a forma na qual a gente ganha espaço na mesa do board, porque vai vir muita oportunidade aí para a gente aproveitar e conseguir ganhar destaque com o board para que a gente tracione as nossas iniciativas de tecnologia, de segurança, de cibersegurança, certo? Mas é um grande desafio, tá? É um grande desafio porque, obviamente, também a reforma tributária vai trazer alguns ônus para as nossas empresas. Então, ou seja, se dentro do contexto de reforma tributária a nossa empresa vai deixar mais dinheiro na mesa para uma reforma, para um setor governamental, significa que o nosso budget, que a forma na qual a gente busca investimentos dentro da nossa casa vai mudar também. E ela precisa ser antecipada, certo? Então, 2026 é um ano estratégico para que nós possamos construir essa jornada de ganhar espaço na mesa do board. Tamo junto, Guardiões. Dando andamento, a gente tem os feriados prolongados. Mauri, o que isso tem a ver? Desenvolvimento econômico dos nossos negócios, desenvolvimento de projetos internos, ou seja, os feriados ou serão positivos para a gente fazer as mudanças, ou serão grandes impeditivos para a gente tocar as mudanças, fazer a gestão das mudanças, certo? Então, ou seja, gente, feriados vai ser um desafio constante para a gente. A maioria de vocês são gestores, são líderes, né? Precisarão orquestrar isso no time. Mas tudo isso vai impactar no plano de segurança, no plano de cyber, no plano de resiliência, no plano de continuidade dos nossos negócios dentro da nossa casa. O fator econômico é o fator que vocês precisarão estar conectados com o board ou com as áreas de negócio para a gente poder antecipar algumas coisas aqui. Porque tudo isso vai refletir numa mudança futura, num orçamento futuro e em todo o espaço que a gente está construindo no board, certo? Copa do Mundo. Copa do Mundo é muito bom. De 4 em 4 anos, né, Guardiões? A gente tem esse grande evento, globalmente conhecido, que traz para a gente grandes entretenimentos. Mas ele pode também trazer impactos econômicos para os nossos negócios, pode trazer também alguns impactos de agenda, gestão de mudança. E agora eu vou fazer uma provocação para vocês. O que acontece no mundo cibernético quando nós tiramos a atenção de algo importante? Quem aqui acredita que no meio da Copa do Mundo o cybercriminoso vai parar o que está fazendo para assistir futebol? Ou quem aqui acha que o cybercriminoso vai aproveitar o momento que está todo mundo vendo futebol para aumentar a incidência de ataques cibernéticos? Vão deixando no chat aqui as suas visões, todas elas são complementares para a gente ir criando essa visão de como a gente vai ganhar espaço na mesa do board. Eleições, obviamente, né, Guardiões? Eleições vai impactar, e vai impactar em muitos também, né? Por quê? Quem de vocês aqui já escutou do CEO, do diretor de vendas, do diretor de operações, que em ano de eleição a gente precisa ter cautela? Que em ano de eleição a gente precisa criar um projeto de redução de custos e não de implantação de novos projetos. Essa é a realidade que nós temos no Brasil, certo? Então, ou seja, eleições é importante estar no nosso calendário, a gente trabalhar com isso, e tudo isso aqui são ferramentas, ao mesmo tempo que é desafio, é ferramenta e janela de oportunidade para a gente construir a nossa jornada de ganhar espaço na mesa do board. E o principal, salvo todos esses desafios, a gente vai ter um decréscimo de ataques cibernéticos e exploração das superfícies de ataque dos negócios, ou a gente vai ter um aumento de ataques cibernéticos? Nos últimos 3 anos, o Brasil já atingiu níveis de liderança global em ataques cibernéticos, em vazamentos de dados. Tudo isso aqui vai continuar crescendo. Então, em meio à reforma tributária, em meio aos feriados prolongados, em meio à Copa do Mundo, em meio às eleições, nosso trabalho vai aumentar. A nossa atenção com isso vai aumentar. E provavelmente vocês já devem estar se perguntando, Mauro, como é que eu vou construir essa visão de resiliência com o board? A gente vai debater bastante aqui no dia de hoje, certo? Quem aqui não vai ter esse desafio, escreve no chat, Mauri, não terei o desafio A, não terei o desafio B, não terei o desafio C, ou realmente esses desafios aqui estão fazendo sentido. Vai reagindo e vai colaborando, porque a gente está, como comunidade, a um toque de construção e colaboração.
Porém, eu quero trazer uma informação para vocês, ainda sobre o último item. A gente pegou aqui um relatório da NordVPN e do CNN Brasil, onde um dado é que agora, no final de 2025, o Brasil registrou mais de 700 milhões de ataques virtuais, ataques cibernéticos, né, dentro do ano. Então, ou seja, a gente tem um equivalente, eu fiz um cálculo rápido, de aproximado 1.379 golpes por minuto. Agora, estamos aqui, todos nós reunidos para debater esse tema e nossas companhias, nosso ambiente tecnológico, nossas pessoas, nosso negócio, nossos clientes, nossos terceiros estão sofrendo alguma espécie ou tipo de ataque cibernético, gente. Então, ou seja, isso aqui é um dado alarmante. Quando eu tive clareza disso, rapidamente eu entendi. Eu preciso trazer isso para os guardiões digitais. Eu preciso trazer isso para a nossa comunidade, porque é um tema muito importante. A gente não pode virar uma página aqui e entender que isso aqui já está resolvido. Isso aqui é um grande problema em crescimento, e precisamos atacar as causas raízes, certo? Vou trazer alguns exemplos só para a gente avaliar o quanto isso está impactando. Quando a gente olha que o nosso país ele está sob ataque, nós estamos sob ataque, salvo os desafios que nós temos, nós estamos então, somos uma mira, somos um alvo, né, de ataques cibernéticos. Dentro desse contexto, eu vou trazer aqui alguns exemplos para que vocês possam pegar esses exemplos, guardiões, e levar para dentro das suas casas, levar aqui para os seus boards, para os seus gestores, para os seus times, para que vocês possam debater o quanto isso aqui é importante. Mauri, o que isso importa quando eu falo sobre como ganhar espaço na mesa do board? Importa tudo, guardiões. Quanto mais case, mais realidade, mais consciência nós compartilharmos, não somente com o board, mas no nosso around, né? Pessoas que estão próximas de nós precisam conhecer os riscos que a nossa empresa corre num todo. Então dá uma olhadinha aqui na TOTUS, né? A TOTUS foi vítima de um ataque de ransomware no ano passado e os dados da TOTUS podem ter sido roubados. Nós já sabemos que foram, né? Que foi publicado e que foi noticiado, né? O grupo Sarcoma, que é um grupo cyberterrorista, comprometeu a Unimed aqui do Rio Grande do Sul. E isso, né, teve um posicionamento muito bem colocado pela Unimed do Rio Grande do Sul. Se alguém é da Unimed aqui, né, pessoal, se posiciona aqui também, né? Guardião não anda só, mas o grupo Sarcoma, uma notícia aqui da Axor, né, apoiador e mantenedor aqui da comunidade, que compartilhou que então comprometeu, né, as operações, os dados, a privacidade, comprometeu a resiliência e agora está trazendo um grande impacto de reputação aqui para a Unimed, né? A Polícia Federal está mirando os suspeitos, então, né, de ataque hacker a sites oficiais do governo e segurança pública. Gente, não tem um segmento que não seja alvo de um ataque cibernético, porque a todo momento nós estamos dando dados, né, estamos compartilhando informações nas tecnologias que a gente utiliza e tudo isso está sendo usado contra nós. Então, ou seja, é um tema de extrema importância para vocês darem o start dentro da casa de vocês, certo? Aqui algumas, né, das notícias. E por que eu trago elas? Aqui é uma parte da pesquisa, né, do Relatório Nacional de Cibersegurança, do Cyber Economy Brasil, que é liderado por um guardião digital, que é o Fernando Dulins. Vocês já devem ter momentos com ele ou conhecido ele, mas ele é o CEO, a liderança nacional deste relatório. Quem ainda não teve acesso ao relatório, levanta a mão, que a gente vai compartilhar com vocês também. Mas em uma das partes do relatório, eu peguei só duas partes para trazer para vocês, mas dentro do relatório, que mais de 2.000 empresas no Brasil responderam, 60% dessas empresas já estão compartilhando que reconhecem a cibersegurança como uma vantagem competitiva essencial. Pergunta que eu faço para vocês: esse é o contexto de vocês? Guardião, no teu contexto corporativo, na empresa que você representa, ou se você é um consultor e você representa 10 empresas, né? Essa é a realidade de vocês? Se não é, olha como o Brasil já está respondendo, que 60% dos respondentes já estão levantando a mão e reconhecendo cibersegurança como uma vantagem competitiva essencial para a continuidade dos negócios, porque a gestão de riscos e a proteção de dados se tornou prioridade para gerar o quê?
confiança. Acabei de comentar o caso da Unimed, né? Eu como cliente, né, Unimed, a gente, ainda mais com conhecimento e é a nossa área core, né? A gente fica preocupado, porque nós temos clareza do que é possível ser feito com o nome completo, com data de nascimento, com geolocalização, com e-mail, com hash de senha, com dado de cartão. Gente, nós sabemos. A todo momento isso está acontecendo, né? Quem já é, né, cliente nosso, Axor, vê isso acontecer todo momento, porque a gente monitora isso. Então imagina que hoje a gente monitora nome do teu diretor, dados corporativos, dados pessoais, e mais de 50% ou 60%, agora, Guardiões, estou resgatando uma informação, dos cyberataques sofisticados estão acontecendo devido aos dados que o teu CEO está dando para a internet, no aplicativo que ele está usando, no celular, no computador dele, e que está fora da superfície de ataque, em alguns momentos, do nosso cuidado. Então, ou seja, o nosso CEO, a nossa alta direção, os nossos gestores estão criando novas portas de cyberataques dentro do nosso contexto corporativo. É por isso que este tema de ganhar espaço na mesa do board, e dentro de uma simbologia, né, é ganhar espaço com estas pessoas para que a gente possa conscientizá-las, aproximá-las destes temas e para que a gente possa criar consciência para fazer mudança. Estamos juntos até aqui? Quem está gostando, vai reagindo. Quem não concorda, vai reagindo também, porque isso aqui é colaboração e debate. E ainda sobre a pesquisa do Cyber Economy, para fortalecer todo esse tema que a gente está debatendo, olha a colocação aqui no relatório, Guardiões. A segurança ainda fala uma linguagem técnica. Aqui está o nosso desafio para ganhar espaço na mesa do board. E aí, board interpreta, a gente vai interpretar juntos. Mas board pode ser a pessoa que está mais perto da gente, que pode ajudar a gente a levar isso para frente. Pode ser o gestor, o nosso gestor, pode ser o nosso time, pode ser um gestor de RH, um gestor administrativo, um CFO, um CEO. Então, ou seja, a pesquisa mostra que a segurança ainda está falando uma linguagem técnica. Nós somos técnicos, certo? Nós somos. A gente precisa assumir esse papel, porque essa é a nossa missão, ser técnico. Porém, se nós traduzirmos o risco que a gente já sabe em valor para o nosso negócio, a gente ganha mais. A gente aproxima o nosso negócio de uma evolução para o próximo passo de maturidade, certo? Muitos de vocês, guardiões, que se conectam com a gente nos eventos físicos, que se conectam com a gente nas nossas iniciativas, que me chamam no inbox para a gente debater algum tema, que me pedem algum material, estão pedindo tudo isso para poder fazer exatamente isso. Traduzir o tecniquez, que é um idioma falado por nós, né? Vocês já podem se considerar bilíngues, tá, guardiões? Vocês falam português, né? Alguns já falam inglês, e o tecniquez é uma língua falada por nós. Nós somos bilíngues. Podem colocar isso nos currículos de vocês, nos LinkedIn de vocês, tá? Nós somos bilíngues. Mas quando a gente conhece o negócio profundamente e nós conectamos isso numa linguagem de risco e geração de valor, de impacto para o nosso negócio, aqui tem uma virada de chave mental nos executivos, nos gerenciais, nas lideranças do nosso negócio. Porque a gente começou a traduzir aquilo que a gente já sabe, aquilo que não é novidade para a gente, aquilo que a gente vê todo dia em risco de negócio. Aqui está uma das dicas, uma das ferramentas e uma das práticas que mais fazem sentido para mim, para a Introduce, para as empresas do grupo e para todos os guardiões digitais que confiam em nós e que estão aqui na comunidade com a gente. Esse apoio, esse advisory, essa forma na qual a gente ajuda vocês a traduzirem o Tecniquez para risco e geração de valor para o crescimento de negócio de vocês. Tamo junto até aqui, guardiões. Quem está gostando vai reagindo, quem está discordando vai escrevendo, porque no final a gente vai fazer um momento de Q&A, isso vai ser bem importante. E um dado que eu deixo frisado, 65% das empresas não envolvem a área de segurança ou a área de TI, eu estou traduzindo para o nosso contexto também, né, ou para a área de TI, no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Vou fazer uma enquete rápida aqui. Quem aqui já passou por esse problema? O marketing adotou uma ferramenta nova que eu não sabia,
O RH acabou de adotar uma ferramenta que eu não sabia, eu da TI sou o último a saber das coisas. Tu acredita que lá na área de desenvolvimento, os caras adotaram uma plataforma que eu não sabia? Maurício, tu sabia que a inteligência artificial já está adotada na minha empresa e eu não sabia? Guardiões, nós passamos por isso todos os dias. A maioria de vocês trabalham com a gente ou se relacionam com a gente, ou são clientes, né, dos nossos apoiadores, dos nossos mantenedores, dos fabricantes. Isso é o que eu mais escuto nos bate-papos quando eu estou, né, como advisor no bate-papo com vocês. Normalmente, dentro do nosso contexto corporativo, seja o nível de maturidade que vocês têm, né, da empresa de vocês, a empresa adota uma tecnologia ou faz algum movimento tecnológico sem nos envolver. Por isso que eu saio dessa seara de segurança. Eu fico na seara de nós somos de tecnologia, em primeiro lugar. Ponto. Infraestrutura, desenvolvimento, segurança, governança, privacidade, gestão de tecnologia, direção de tecnologia. O nosso desafio é que 65% das empresas brasileiras, que são as respondentes aqui, né, do relatório, do Dulinski, comentam que não envolvem, não nos envolvem. Aí eu deixo uma provocação para vocês. De quem é a culpa? Qual é a causa raiz, guardiões? Somos nós que não estamos escutando os nossos líderes, os nossos gerentes, o nosso board, ou não estamos nos conectando ao planejamento estratégico do negócio, ou a culpa é deles que não estão entendendo que nós somos relevantes para a empresa e trazendo a gente para uma mesa de discussão, nos inserindo num projeto. Os dois são desafios, os dois são causa raiz, mas para ganhar espaço na mesa do board, nós como guardiões digitais precisamos entender. Não importa de quem, né? Não importa de quem é a culpa, mas o problema é nosso. E se o problema é nosso, a gente vai resolver. Porque para ganhar espaço na mesa do board, a gente tem que começar resolvendo esse. A gente tem que começar resolvendo os pequenos detalhes para construir essa jornada. É uma jornada, guardiões. De novo, não tem bala de prata, não tem metodologia bala de prata, não tem receita de bolo, mas dentro do contexto de negócio de vocês, precisaremos buscar um entendimento de como a gente vai levar isso, vai debater esses temas e como a gente vai construir isso dentro da nossa casa. Tamo junto? Muito bem. Dando continuidade aqui, eu queria compartilhar com vocês tendências que vão ajudar vocês a ganhar espaço na mesa do board, certo? Quantas vezes, guardiões, aos já remanescentes, aos que estão caminhando com a gente desde 2024, né? Quantas vezes vocês escutaram do Maurício, do Esdras, do Brian, dos nossos apoiadores, do Irma, do Júnior, de todos os principais interlocutores, do professor Veig, de todo o nosso time, dos fabricantes, que planejar estrategicamente a segurança da informação no negócio de vocês é uma tendência atemporal. Quantas vezes nós debatemos isso? Muitas vezes. É atemporal. Ou seja, Mauri, não fiz em 2025, faça em 2026. Mauri, eu fiz em 2025, revisite em 2026. O PESE, que é o plano estratégico, que é uma metodologia, um penso, um conceito, ele é uma ferramenta para que vocês possam alinhar os objetivos de crescimento do negócio. Acabamos de falar em converter o técnico para risco de negócio e fazer essa conversão de geração de valor. Porque dentro do PESE, vocês vão avaliar pilares muito importantes. Reputação de marca. Guardiões, perguntem hoje, chamem agora aqui no Teams de vocês, no chat de vocês, os marketings de vocês, tá? Chamem agora o time de marketing de vocês e perguntem para eles se eles têm plano para cuidar da reputação da marca no ano de 2026. Perguntem agora. Vocês vão ficar surpreendidos com o resultado. Tamo junto? Eu tenho um dado para compartilhar com vocês, tá? Vocês sabem que a gente é um dos principais canais da Axur na América Latina, que hoje a gente tem essa ferramenta adotada no nosso SOC. E eu quero trazer um dado para vocês. 75% do setor que começa a falar com a Introduce sobre esse tema não são vocês. Até porque nenhum de vocês chamou a gente para falar sobre esse tema. Mas quando a gente fala de reputação, hoje os departamentos de marketing têm ganhado espaço na mesa do board que era para ser nosso. Porque eles estão preocupados com reputação de marca.
E eles estão entendendo que uma ferramenta, um serviço, um contexto como este que a gente está falando, seja da Axor, seja do Digital Risk Protection, seja do CTI, seja do Threat Hunting, ajuda a manter a reputação da marca, a não comprar a palavra no Google que está sendo usada para phishing, não comprar a palavra que está sendo ranqueada e está ficando cara. O nosso time de marketing está buscando ferramentas para monitorar as redes sociais da empresa, para prevenir fraude, para prevenir pirataria, gente. Tem guardiões aqui que me conheceram porque o marketing me trouxe para a mesa, para a gente poder discutir esse tema. Então, ou seja, guardiões, Mauri, PS está longe. Então, beleza. Escreve agora numa planilha. Reputação, previsibilidade, alinhamento organizacional. E começa por isso, guardiões. Esse é o insight para a gente começar um PESE de forma simples dentro de casa. O Brian já trouxe para vocês o Canvas de segurança da informação. Quem aqui já usou o Canvas da segurança da informação, já executou ele com seus times dentro de casa? Mauri, nunca executei. Guardiõesdigitais.com.br, o Canvas é um documento, é um material que está à disposição de todos vocês. Quero convidá-los, então, a vocês terem esse acesso a essa ferramenta. Ela vai ajudar vocês a construir a base do PESE, porque ele dá uma visão organizada, né, de ativos, negócio, tecnologia, movimentos corporativos, faz a gente pensar em 9 itens de uma estratégia de plano estratégico de segurança, de resiliência, olhando para a reputação, olhando para a previsibilidade de investimento, de adoção, de gestão de mudança, alinhamento corporativo e organizacional. Qual é a diferença do alinhamento corporativo do organizacional? Vocês têm escutado as lideranças, os gestores de vocês, e compreendido todos os movimentos que eles vão fazer em 2026 para cumprir as linhas de PE deles, PE, Planejamento Estratégico? Conversem com o RH, conversem com o marketing, conversem com as áreas. Vocês vão ficar surpresos o quanto eles não conhecem o nosso protagonismo. Isso estou falando de modo geral, tá, Guardiões? Não conhecem o nosso protagonismo, o quanto a gente pode ajudar e o quanto eles vão ser as alavancas para a gente ganhar mais espaço na mesa do board. Pô, Mauri, até que enfim tu me trouxe aqui um insight. É isso, gente. Para ganhar espaço na mesa do board, não é somente nós ou o PESE. É nós e todos os líderes, gestores e pessoas do nosso negócio ajudando a gente a ganhar mais espaço na mesa do board. Tamo junto até aqui? ISO 27001. Mauri, mas que ritual que eu faço dentro de casa para consolidar isso? Quem aqui já implantou um SGSI, ou já leu a ISO 27, ou já fez um assessment, vai entender que o próprio SGSI, ele já te provoca a pensar em rituais. Qual é o ritual mais importante? Conhecer o nível de maturidade de segurança da informação aderente aos controles do que a ISO 27001 fala. Construção de um comitê de segurança da informação é o primeiro ritual. Alinhamento com alta direção é o segundo ritual. Gente, dentro do SGSI, que é o programa de gestão, né, que traz, dentro do contexto da ISO, a gente já tem até os rituais para fazer isso. Olha que fácil, olha que simples, né? E aqui dentro a gente vai ter clareza de processo, de controle, de auditoria. Mauri, nem vamos falar mais disso, pô. A gente falou ISO 27 em 20 talks dos 56, mas o óbvio precisa de ser dito. E 2026, Guardiões, é o ano para a gente não errar no óbvio. Não errem no óbvio. Façam o óbvio acontecer. Porque de passo em passo, a gente vai construindo esse castelo que é o protagonismo e o espaço na mesa do board. Por quê? Porque o SGSI ou a ISO como método ajuda a gente a garantir continuidade de negócio. Ajuda a gente a trazer confiança interna e externa. E, obviamente, quem aqui de vocês já passou ou está passando por um momento de adoção da ISO, porque isso se tornou uma linha do planejamento estratégico como competitividade, como uma alavanca de competitividade para grandes clientes, grandes contratos ou manutenção do que tem. Só que dentro do contexto da Introduce e com vocês, Guardiões, a gente está com 5 projetos agora e em multi-segmentos, tá? Segmento de tecnologia é quase que o mais conhecido. Segmento de contabilidade é o que mais está tracionando a aderência em 2026. Então, ou seja, normalmente a gente liga isso à tecnologia. Pô, quero usar uma IA, tem que estar de acordo com a ISO. Vou usar um software, tem que estar de acordo com a ISO. Vou usar aqui a plataforma do nosso guardião digital
do Rabelo da URH, né? Uma das maiores plataformas aqui de educação corporativa do Brasil. Tem que estar de acordo com a ISO. Gente, não é mais apenas para nós de tecnologia, é para todos os negócios. Quando a gente olha para o setor industrial, que muitos de vocês são do setor industrial, uma ISO 9001 é seguida à risca? A 27 é a evolução, ou o complemento, ou o próximo passo. Começando pelos controles, já é um bom passo. Conhecendo o risco, já é um passo. Trazendo toda essa clareza para dentro de um contexto de lideranças de alta gestão, já é um passo. Tamo junto? Falei de duas tendências de governança. Vou falar de duas tendências agora de tecnologia. Muito tem se falado, e no ano passado a gente trouxe em 4 talks para vocês, e a gente alertou, isso aqui é tendência. Estudem, avaliem, porque aqui tem uma grande oportunidade de vocês evoluírem em time, evoluírem em expertise, resolverem os problemas de complexidade, né, das tecnologias de segurança. Aqui tem uma grande vertente de economia para o dinheiro de vocês e também para aprovação de novos orçamentos. Next Gen SOC com MDR é a união da inteligência humana com a inteligência artificial. É isso que o mercado tem tracionado. Quem não tem SOC ainda, estude. Vale muito a pena. Quem não tem ainda e que ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Hoje nós já somos um dos maiores SOCs MDRs do Brasil, reconhecido por muitos de vocês que já estão nessa jornada com a gente. Porém, quem usa hoje o CIEM, o SOAR, enchendo de alerta a tela do time de vocês, ou que ainda não tem time de segurança, mas vai apostar nisso, vai entender que se apostar nisso vai precisar adicionar gente. Então, ou seja, quando a gente vai para uma estratégia tecnológica de Next Gen SOC, a gente une todo o monitoramento 24/7 dos nossos negócios, que isso aqui é um desafio de todos nós. A gente consegue unir essa inteligência, né, tanto humana quanto da inteligência artificial. Vamos colocar a inteligência artificial aqui trabalhar para a gente. E, obviamente, com resposta rápida, fazendo o hunting contínuo, antecipando, Guardiões, os principais incidentes. Comentamos nos principais desafios de 2026. Se ataque cibernético vai continuar crescendo e vai continuar sendo tema dos nossos debates aqui, a gente vai passar o ano todo buscando solução para isso, aqui já tem uma baita solução para vocês, tá? Porque a gente consegue antecipar incidente, a gente consegue antecipar risco, a gente consegue antecipar novas ameaças e resolve toda essa parte de sofisticação das tecnologias. Com certeza, para vocês que são analistas, para vocês que são coordenadores, para vocês que são gestores, a sofisticação das tecnologias causa um impacto em gestão de pessoas. Porque a gente precisa treinar, precisa qualificar melhor os terceiros têm uma força de qualificação mais rápida do que nós, né, como quando a gente está falando do nosso contexto corporativo. Então, ou seja, aqui tem uma ótima estratégia para vocês economizarem muito dinheiro, fazerem ROI muito rápido. É o Next Gen SOC. Mauro, por que tu está falando ROI aqui com a gente? Porque é a linguagem do board. Estamos numa call falando, num talk, falando como ganhar mais espaço na mesa do board. Quando vocês estudarem essa estratégia de Next Gen SOC com MDR, vocês vão perceber que este ambiente tecnológico que vocês já têm hoje, ele pode ser otimizado com um dinheiro único, tá? Isso também se dá com o RMM. Tem uma grande tendência para 2026 sobre o RMM, que é uma tecnologia que vem para unir governança de tecnologia com governança de segurança. Se vocês hoje executarem o Canvas de segurança da informação, um dos primeiros itens do Canvas é mapear ambiente tecnológico para conhecer todos os seus ativos. Quem aqui tem 50 computadores no ambiente, ou tem 6.000 computadores no ambiente, sabe que um dos desafios é fazer o quê? Inventário de hardware e de software. Não estou falando de gestão de vulnerabilidades e patches aqui ainda, Guardiões. Estou falando só da gente saber o básico. Porque no meu tempo, quando eu era analista, eu tinha que fazer isso baseado em planilha. Eu tinha que controlar o patrimônio da empresa em planilha. RFID, essas coisas que hoje vocês já implantaram, não era do meu tempo. Se lá em 2007, 2008 já era um desafio meu, eu quero perguntar para vocês, quem aqui dos Guardiões já tem um inventário de software e de hardware, porque isso é governança de TI, governança de segurança, já resolvido? Quem aqui já está resolvido? Que em um clique hoje uma gestão à vista já sabe tudo, já tem geolocalização, já consegue organizar todos os seus ativos e fazer a gestão, a governança dos seus ativos.
Se a resposta é eu ainda preciso de ajuda, o RMM é uma tecnologia e a gente pode ajudar vocês. Então aqui o RMM vem para resolver esses desafios de governança de TI com governança de segurança. E o RMM ele tem um benefício. Nós sabemos que ferramenta de inventário de software e de hardware é um investimento. Nós sabemos que atualização de patch e vulnerabilidade é um investimento. Nós sabemos que ferramenta para se conectar com o nosso ambiente, validar conformidade, é um investimento. Nós sabemos que plataforma de suporte remoto ativo, com chat e interação com o usuário, é um investimento. Vocês imaginem que o RMM vem para resolver tudo isso. Tem um problema que a gente passa como TI, né, como tecnologia, que é todo patch que é lançado pelos fabricantes, vocês atualizam aí na empresa de vocês? A resposta provavelmente seja não. Quem aqui só sai atualizando sem fazer um laboratório, uma gestão de mudança? Provavelmente poucos, porque atualizar um patch em um servidor é um desafio. Atualizar o pacote Office dos computadores, ou atualizar hoje o Chrome dos computadores, é mais simples. Mas mesmo assim, é sobre segurança e sobre governança. O RMM ele tem um benefício que é fazer o teste de validação de patch. Vocês não precisam ter um departamento de um laboratório, ter uma máquina virtual para fazer isso. O RMM já vai trazer isso para vocês. Então vocês vão poder usufruir muito. Por que eu estou falando de RMM? Porque tem vários no mercado. Mas o que a gente quer ajudar vocês, ele já tem todas essas funcionalidades proativas e positivas, certo? Principalmente o RMM ele vem para fazer esse remote management. Então, ele já traz inteligência artificial e vocês podem já usar de um banco de playbooks e runbooks para já fazer execução de tarefas básicas do dia a dia, para otimizar o trabalho de vocês e dos times de vocês, mas também vocês podem criar os playbooks. Então, imagina o seguinte, vou treinar um estagiário. Não façam mais isso. RMM. Treina o RMM. Pega toda a tua base de dados, cria 20, 30 playbooks e runbooks e dá para a IA fazer. Ela vai fazer dentro do RMM. Mauri, solução bala de prata? Não, precisa entender a aderência no contexto de vocês. Mas como tendência para 2026, é uma dos stacks de ferramentas, né, do conjunto tecnológico que mais está ajudando os nossos clientes a reduzir custo e otimizar custo no ano, tá? Vou dar um dado para vocês. Guardião digital que paga a ferramenta de acesso remoto, se não paga e usa free, risco. Guardião que tem ferramenta de gestão de vulnerabilidade patch, se não paga por isso, risco. Quando vocês começam a somar as tecnologias, vocês vão perceber que o RMM é um valor único de uma gestão unificada que chega a economizar de 40% a 50% do orçamento de TI de vocês. Gente, fiquem ligados nisso. E a gente vai falar disso num dos talks, tá? Num dos talks. Ó, nossa produção está dizendo aqui, ó. O Wesley está aqui do meu lado. Mauri, é na próxima. Então, na próxima, a gente já vai abrir essa caixinha aqui para vocês, tá bom? Mas quem já desejar conhecer, antecipar esse momento, vai ser um prazer falar desse tema com vocês, tá bom? Tamo junto, guardiões? Agora respondam para mim aqui no chat. Quais dessas tendências vocês já estão aplicando aí no negócio de vocês para preparar para 2026? Vamos colaborando. Tamo junto? Mauri, por que de tudo isso? Porque o nosso desafio em 2026 e contínuo já era de 2025 e já era de 2024, mas hoje, como comunidade, a gente está falando do tempo presente e do tempo futuro. Tudo isso é para a gente pegar o Tecniquez e fazer uma tradução. O risco conhecido é sobre reputação, é sobre credibilidade, é sobre continuidade do nosso negócio, é sobre, em meio a todos os desafios econômicos, ajudar a nossa empresa a escalar, a crescer e, obviamente, tornar a tecnologia, a segurança, a cibersegurança como vantagem competitiva para os nossos negócios. Quem está comigo, Guardião? Façam um print, mostrem isso hoje para as lideranças de vocês, para o time de vocês. Esse é o trabalho de um guardião. Reputação, credibilidade, continuidade, escala e o Tecniquez se tornar vantagem competitiva para os nossos negócios. Mauri, isso é um grande desafio aqui em casa. Eu entendo, Guardiões. E a gente vai debater isso o ano todo. Porém, se a gente está debatendo isso no dia de hoje, aqui nesse talk, é porque é um tema que tem que ser reconstruído a partir daqui. Começar em junho é sobre 2027. Começar em março é sobre 2027. Começar em fevereiro é sobre 2026. É sobre o tempo presente para o nosso futuro de 2026. Tamo junto? Agora eu vou construir com vocês aqui
algumas das perguntas que vocês fizeram e internalizaram aqui com o nosso time, tá, Guardiões? Momento de Q&A, de question and answer aqui, para a gente debater um pouquinho, tá? Nós recebemos algumas perguntas de vocês e eu gostaria, como nós somos uma comunidade e como o Guardião não anda só, eu vou falar sobre elas, eu vou trazer uma visão sobre elas. Não há uma verdade absoluta, quero deixar vocês à vontade sobre isso, mas gostaria que vocês, juntamente comigo, ajudassem os Guardiões a ter resposta disso aqui também. Então eu gostaria de pedir ajuda de vocês, né? Nós estamos em 43 a 45 Guardiões aqui nesse momento. Eu gostaria que nós colaborássemos, tá? Cada pergunta aqui, se vocês já passaram por esse desafio, já sabem responder, já fizeram algo que deu ROI, deu resultado, tracionou resultado dentro do contexto de negócio de vocês, que vocês colaborassem aqui comigo. Tamo junto, Guardiões? Vamos aqui pro chat, vamos escrever, depois na finaleira a gente, se for necessário, abre o microfone e a gente debate. Mas vamos lá. Qual que é a principal pergunta que vocês, Guardiões, têm feito nos canais aqui com a gente, né? Mauri, por onde que eu começo? Quem eu preciso conquistar primeiro na minha corporação? Em alguns casos, Guardiões, vocês são lideranças, vocês já passaram por isso, ou vocês chegaram num contexto onde isso já estava construído, certo? Porém, tem muitos de vocês que estão construindo essa trilha. E qual que é a nossa recomendação, né? A nossa recomendação é que quando essa pergunta de por onde eu começo ou quem eu conquisto primeiro acontece, é porque existiu uma clareza. É por aqui que começa mesmo, é quem eu conquisto. Porque chegar na mesa do board, se a gente pensasse numa escadinha ou pensasse num topo de uma montanha, para a gente chegar lá, a gente precisa de muita força, precisa de muitas pessoas ajudando a gente. Muitos de vocês são analistas. Quem é o primeiro passo hoje? O time, o coordenador, o gerente. Mauro, aqui na empresa eu não tenho gerente de TI. O gerente de RH é a minha ponte para o board. Ótimo. O gerente de RH é o ator importante, a gente chama ele de champion, né? Ou stakeholder, que vai ajudar a gente a chegar até o board. Então, ou seja, todo esse techniquez convertido em linguagem de negócio com a ajuda do gestor mais próximo de vocês. Mauri, eu já sou um gestor de TI e que não tenho espaço na mesa do board. Quem são os outros gestores? Porque o desafio deles é o mesmo. Gestor de RH tem o mesmo, gestor comercial tem o mesmo, gestor de marketing tem o mesmo. É o mesmo desafio, gente. Então, ou seja, conquistem o time, conquistem os líderes, conquistem os gestores e com toda essa informação unificada ou com essa força, quando chega no board, toda a empresa já está unificada num projeto de segurança, num projeto de cibersegurança ou em uma jornada de aprovação de investimentos para a execução das mudanças que vão implicar resultado para toda a empresa. Que esse é o nosso principal desafio, certo? Comentem comigo aqui como foi o início de vocês, quem vocês tiveram que conquistar primeiro, ou como foi o começo aí na empresa de vocês, certo? Mauri, como garantir o orçamento do ano passado se a missão for reduzir? Gente, isso é um grande desafio. Quem aqui já está escutando da alta direção, ou do seu gestor mais próximo, né, ou da liderança mais próxima, que esse é um ano de redução de custo? Gente, a gente nunca viveu um momento de abundância de investimento para nossa área. Nunca viveu. E a gente só vive o dia de hoje porque o trabalho que vocês têm feito tem conectado a isso. Trabalho de concentração, de clareza de risco, de converter isso em linguagem de negócio, converter isso em ROI, converter isso em vantagem competitiva. Então, ou seja, se a nossa missão é reduzir, eu convido vocês a avaliar as tendências, porque as tendências têm solução para vocês fazerem uma redução aplicada a mais benefícios para o negócio. Porque a redução de custo, ela é um desafio corporativo, mas nós precisamos traduzir isso para dentro do nosso negócio. O que é redução de custo para a nossa área de tecnologia? É alguma tecnologia obsoleta que a gente não precisa mais usar? É algum fornecedor obsoleto que a gente precisa fazer um refresh? É algum conjunto de contratos que a gente precisa criar uma nova solução para trazer mais benefício para o nosso negócio? Porque a redução de custo, ela é um valor percebido, ou ela é o valor percebido na fatura, ou ela é o valor percebido no contexto de negócio. Estamos juntos daqui, Guardiões? Vocês já tinham essa clareza do valor percebido? Porque a maioria dos Guardiões que eu tive a oportunidade de me colocar à disposição como Guardiões ou como advisor ou clientes nossos, tem essa visão de que redução de custo eu tenho R$ 1 milhão de orçamento, eu tenho que chegar em 700. E na prática, não é somente isso. Isso é a
mais fácil, porque vocês vão lá e delegam para o terceiro, delegam para o fornecedor, delegam para o fabricante. Mas o trabalho que vocês têm que fazer é uma análise interna. Como que desse 1 milhão eu preservo ele ou eu crio um plano de expansão desse 1 milhão? Porque, gente, sem a clareza do risco, sem a clareza da mudança, a alta direção ou financeira e etc. vai implicar na gente a redução de custo. Só que todo ano a gente precisa de mais dinheiro. Só que agora a gente precisa de smart money. A gente precisa de dinheiro inteligente. Mauri, como é que agora eu troco 4 soluções que me geram X mil reais de investimento em uma única, que vai trazer mais qualidade, mais aderência e eu vou otimizar o investimento? Essa é a provocação que eu faço para vocês, guardiões. Porque somente provocar isso no terceiro de vocês é efeito cascata. A gente precisa desenvolver um conhecimento de risco, um conhecimento do ambiente tecnológico. Depois que eu resolvi o Canvas, eu vejo o meu ambiente tecnológico e os problemas e eu começo a entender se eu tenho solução para tudo. Ou conjunto de problemas. Preciso resolver suporte remoto, porque isso é uma falha de segurança, eu preciso melhorar uma forma no meu time atender com SLA mais rápido, eu preciso automatizar, eu preciso criar mecanismos para o meu time ser treinado mais rápido, eu preciso reduzir a falha de segurança nas ferramentas open source, eu preciso hoje fazer uma otimização de como eu faço gestão de vulnerabilidade, de patch, etc. RMM. Estou trazendo clareza para vocês. Mauri, hoje eu tenho só endpoint, XDR, tenho file, tenho backup. Cara, o meu sonho era ter um SOC. Gente, MDR. A maioria de vocês já sabe, né? Vou compartilhar o cenário que eu tenho hoje. Hoje, todo cliente MDR com a Introduce numa operação de SOC recebe todos os endpoints com XDR e DLP dentro do contrato. Já faz um saving de dinheiros. Então, ou seja, tem formas inteligentes de vocês fazerem redução aí, tá? A missão sempre vai ser pagar menos. Isso é óbvio. Quem aqui não gosta de pagar menos? Todo mundo gosta. Mas, no jogo da vantagem competitiva, no jogo do risco mitigado, no jogo da continuidade do negócio, quanto mais dinheiro inteligente empregado, mais a gente deixa segura a nossa empresa, mais ganha protagonismo, mais ganha espaço na mesa do board. Acompanhar o raciocínio, guardiões. Cada um tem um método, mas eu estou trazendo clareza para melhorar os métodos de vocês. Mauro, quais são os KPIs de negócio para colocar na mesa do board? Quando a gente olha lá para um PESI, a gente está olhando para indicador de reputação, indicador de risco, indicador de vulnerabilidade, indicador de previsibilidade de investimento e de mudança, né, o DRE de segurança, e o principal indicador para cada linha do planejamento estratégico da empresa, corporativamente falando e pensando, a segurança, a cibersegurança, as nossas iniciativas de tecnologia estão conectadas. Então, para o crescimento da empresa, a gente pode apontar até isso como KPI de indicador. Mauri, aqui na empresa eu sigo o NIST e eu estou apontando aqui o nível de maturidade, resiliência e conformidade com o NIST. Se você conquistou isso na sua empresa, tá ótimo. Muitos dos nossos clientes e guardiões digitais aqui da comunidade usam isso e colocam KPIs voltado realmente à segurança da informação. Se a empresa está madura e ela entende isso, e esses são os KPIs que você alinhou com a liderança, com a gestão e com a alta direção, tá excelente. Mas quando você perguntar para o board da empresa quais são os indicadores, os KPIs que eles gostariam que a gente monitorasse junto, olhando para os indicadores de crescimento, vocês vão conectar os indicadores de segurança, cibersegurança, continuidade, todos os que a gente fala, ligados às iniciativas de crescimento. Então, isso é uma reflexão, tá? Eu estou construindo uma resposta com vocês. Educação executiva. Vocês lembram? Falei ano passado. Cara, conquistem uma agenda com o board. O board é quem está mais próximo de você. É um gestor, é um gerente, é uma liderança, né? Ou é o CEO, é CFO, enfim. Para quem vocês se reportam, para quem ajuda vocês no dia a dia na tomada de decisão e mudança. Mas como lidar quando o board ainda não entende que cibersegurança, risco de negócio, que cibersegurança é risco de negócio e não é somente de TI? Lá no início desse talk, eu trouxe um insight para vocês. O primeiro movimento é sobre nós. A gente conhecer os problemas, conhecer os riscos, conhecer o planejamento estratégico da empresa e converter risco em linguagem de negócio. Vantagem competitiva, continuidade. Cada negócio vai ter uma tradução.
não existe uma linha única, né? Cada negócio tem uma tradução, Guardiões. Mas começa por isso. Se eu preciso conscientizar, eu tenho que fazer ações de conscientização. Quem aqui de vocês já está elaborando agora no primeiro trimestre plano de conscientização, de treinamento, de cultura em segurança, cibersegurança e que está envolvendo gestão em alta direção? Gente, se nós bater aqui mais de 10 empresas, Guardiões, a gente está muito bem. Eu falo com gestores a toda semana. O time implica, vocês me implicam, eu palestro em outros eventos. Gente, é unânime. Ninguém está fazendo. É quase que unânime, tá? Alguns de vocês eu sei que está fazendo, porque me pediram material. Quem viu o material viu que eu já converti, né? Nós já convertemos, não faço sozinho, nós já convertemos linguagem executiva para vocês. Mas de contrapartida, se vocês não fizeram ainda, peguem o material que eu já compartilhei, quem ainda não tem, eu compartilho, e iniciem essa tratativa de educação executiva, começando pela camada que vai ajudar vocês a fazer as mudanças. O líder direto, o gestor, o diretor que seja, e depois, corporativamente, criando o conhecimento para a gente enfrentar, né, os reais riscos cibernéticos em 2026. Quais são os reais riscos de 2026 que mais estão preocupando a diretoria? Gente, falamos todos aqui, mas se a gente for fazer uma revisitação, a gente precisa olhar para o negócio, porque o alta direção está olhando para aqueles desafios do início do nosso talk. Copa do Mundo, feriado, reforma tributária, eleições. Os negócios estão olhando para esses riscos nas suas SWOTs, certo? Quem aqui de vocês ajudou a construir o planejamento estratégico da sua corporação para 2026 e que viu esses itens aqui na SWOT? Porque isso aqui é tema nosso, a gente precisa falar sobre isso. É um problema nosso. Porém, os reais riscos de 2026 que as diretorias estão preocupadas é permanecer crescendo, vantagem competitiva, reputação. Não ficou fácil, depois do toque de hoje, a gente converter tudo isso em linguagem executiva, corporativa, sair do tecniquez e tornar isso uma linguagem de negócio? É isso que eu quero ajudar vocês, que os guardiões querem ajudar, que a Introduz quer ajudar, a comunidade quer ajudar. A gente existe para isso, para converter tudo isso em linguagem de negócio, para que vocês ganhem mais espaço na mesa do board. Tamo junto, guardiões? E se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem ajuda, só escrever no chat, escrever no grupo. Estamos à disposição para ajudar vocês. Mas essas são as principais que chegaram para a gente. Eu estou ajudando a criar um penso de como ajudar vocês a responder elas no contexto de negócio de vocês. Claro que se eu for convidado a conhecer o negócio de vocês, se a gente for convidado a fazer um call, a fazer um diagnóstico e entender mais o negócio de vocês, a gente vai ajudar a responder todas essas por negócio de vocês, certo? Agora eu falo de forma abrangente aqui para a gente colaborar nesse insight. Quero fazer um convite, guardiões. Vocês têm um compromisso com a gente. Quem aqui da rede de vocês, do time de vocês, da empresa de vocês, que deveria estar aqui escutando esse talk ou os demais talks e que ainda não está? guardiõesdigitais.com.br. Convidem os demais grupos, demais gestores, demais lideranças para caminhar com a gente. Somos mais de 2.000. Este ano é um ano de 5.000 guardiões caminhando juntos. Essa é a força que a gente está construindo com vocês. Grupo exclusivo, informação exclusiva, talk exclusivo, eventos exclusivos e para o próximo talk tem muita novidade por aí. Muita novidade por aí, certo? Quero agradecer vocês, guardiões, pelo tempo, pela disponibilidade, pela interação, pelas perguntas, por tudo que vocês apontaram. A gente escolheu esse tema sendo conduzido pelas problemáticas que vocês estavam trazendo, compartilhando, chamando. Então, ou seja, iniciamos o nosso ano falando de um tema que vai permear o ano todo na nossa pauta. Mas eu quero fazer uma provocação para vocês. Falamos antes em vantagem competitiva, falamos antes em resiliência, falamos antes em tecniquez para a linguagem de negócio, porque a confiança, ela virou a nova moeda. Vocês viram lá, né, pelos ataques cibernéticos, pelas coisas que estão acontecendo, mas imaginem comigo, imagine o cenário de vocês, a empresa de vocês, o trabalho que vocês estão realizando, um ataque cibernético, um vazamento de dado, um impacto de reputação na marca de vocês. Vai impactar o crescimento em 2026? Vai ser uma linha não prospectada pela alta direção que precisará ser realinhada, impactando todos os projetos de crescimento da empresa? Se todos nós já temos desafios de crescimento
com um planejamento organizado, podendo trabalhar nas iniciativas, como seria num incidente? Como seria em uma ação que pudesse trazer para o mercado um impacto de reputação e que trouxesse perda de confiança nas nossas marcas e do nosso negócio para o mercado? Deixo essa provocação para vocês, agradeço vocês, vamos permanecer conectados, Guardiões. Até o próximo talk, na próxima quinta-feira, às 10 horas, e fica o convite mais uma vez. guardiõesdigitais.com.br, convidem seus pares, convidem seus grupos, convidem os demais profissionais de tecnologia e de segurança que precisam estar aqui com a gente debatendo esses temas, certo? Grande abraço, avante Guardiões, um ótimo 2026 para a gente consiga juntos nesse ano ganhar mais espaço na mesa do board. Bora lá? Grande abraço e até a próxima.